Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui hoje na nossa EBD do dia 19 de julho de 2020, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos hoje para o nosso estudo e a nossa reflexão. Nós vamos começar a nossa reflexão no livro dos Atos Eu gosto muito da forma como alguns comentaristas falam, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E nós vamos nos ater aos versículos do capítulo 2, aos versículos do 1 até o 12. Eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhando, e a partir daí nós vamos trabalhar nesses versículos, porém com a ênfase na ação do Espírito Santo, para que nós busquemos na Bíblia um melhor conhecimento do Espírito Santo. Não será um estudo do Espírito Santo exaustivo, até porque se fôssemos falar de todos os atos do Espírito Santo que nós encontramos na Bíblia, seria alguns dias que a gente iria trabalhar nisso. Mas o objetivo é que cada um que esteja participando possa ter uma visão mais clara da pessoa do Espírito Santo, de como ele age e qual o objetivo da ação do Espírito Santo. Então, fazer a leitura aqui dos versículos 1 até o 12. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como convertidos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer dizer tudo isso? Ou melhor, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Nós vamos encontrar esta cena acontecendo em Jerusalém. O texto, ele é claro que diz que os discípulos de Jesus estavam reunidos. Então, nós tínhamos esses discípulos que, conforme nós encontramos no capítulo 1, eles vão estar reunidos e vão estar em oração.
em constante oração. A igreja, naquele dia que o livro de Atos nos fala, era constituída de cerca de 120 pessoas. E nesta ocasião aqui, do Pentecostes, nós entendemos que faziam 10 dias que Jesus tinha subido ao céu. E nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, nós vamos para o capítulo 16, versículos 7 a 15. Eu recomendo que todos possam ter suas Bíblias abertas para que a gente possa ir consultando, para que nós possamos consultar tudo aquilo que haveremos de estudar, né, de confrontar ou de buscar na palavra de Deus. Então, nós temos aqui Jesus Cristo falando aos seus discípulos, né, antes da sua morte. Quando Jesus falou essas palavras aqui que eu vou ler, existia uma distância de cerca de 50, 55, 60 dias para o acontecimento de Pentecostes. O que nós vamos ler aqui é aquela conversa que Jesus Cristo teve com seus discípulos algumas horas ou pouquíssimos dias antes da sua prisão, crucificação e ressurreição. Então, vamos encontrar no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo de 7 até o 15, nós vamos encontrar as seguintes palavras. Jesus falando. Ele diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Então, aqui, nós vamos encontrar Jesus explicando para os seus discípulos a necessidade que ele tem de ir. Se ele não for, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele não virá. E ele virá com um objetivo maior, que é quem? Glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, e lógico, aqui também nós podemos ver no enunciado de Jesus que tem uma série de trabalhar do Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. E Jesus disse: eu enviarei para vós esse Consolador. Então, esse Espírito Santo, ele vai capacitar e usar os discípulos, os apóstolos, os discípulos do Senhor, para proclamar esses enunciados e para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo,
ele testemunha de Jesus Cristo, do Senhor, do Salvador. É esse mesmo Espírito que trouxe a vida de Jesus Cristo ao ventre de Maria. Temos que nos lembrar disso. Esse Espírito Santo, ele é aquele que agiu pela determinação do Pai para que Jesus Cristo fosse gerado no ventre de Maria. É esse Espírito Santo que vai repousar sobre o Senhor Jesus Cristo naquele dia ali no Jordão, quando recebeu o batismo de João, ele também recebeu o batismo do Espírito Santo. E o Pai, naquele dia, testemunhou. Quando visivelmente se viu o Espírito Santo na forma de pomba descer sobre o Senhor Jesus Cristo, o Pai testemunhou que este era o Filho amado dele. Então, tudo traz para Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele diz o seguinte, olha, Pai, estou aqui para que o mundo te conheça, para que reconheça que tu me enviastes. Então, podemos perceber que a ação do Espírito Santo, né, do Pai, do Filho, ela é uma ação contínua, constante, sincronizada, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão sintonizados e, desta forma, nesta união, eles agem como e quando querem, para a glória do Senhor e em benefício da humanidade. Temos que ter esta visão. Então, esse Espírito Santo, ele age em nós e age em cada um com propósitos definidos. E nós, ao olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo desde a criação. A própria palavra do Senhor diz, lá em Gênesis, que o Espírito passeava sobre as águas, né? Então, nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo desde a criação. Nós vamos encontrar o Senhor soprando nas narinas do homem recém-criado o seu espírito. E o entendimento que temos é que a partir do sopro do espírito do ser humano que pode-se dizer que fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque em toda a criação, esse acontecimento do sopro do Espírito nas narinas do homem, ou da sua criação, só acontece quando Deus cria o ser humano. Glórias a Ele por tudo isso. E nós vamos caminhando ao longo da palavra do Senhor, e nós vamos encontrar a ação do Espírito Santo em vários momentos da Bíblia. Por exemplo, eu vou lá em Êxodo, no capítulo 31 de Êxodo, tá? No capítulo 31 de Êxodo, nós vamos encontrar, no capítulo 31, versículos de 1 a 6, o Senhor fala a Moisés, dizendo o seguinte: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência,
de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E é muito interessante que a gente também tenha o entendimento dos dons de Deus. Eles não são restritos aos que são apresentados no Novo Testamento. Os dons de Deus, eles são, eu posso até dizer que são infinitos. E é interessante que, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós tenhamos um entendimento daquilo para o qual o Espírito nos move. Se nós agirmos também em sincronia com o Espírito Santo, tendo o entendimento do dom que ele nos deu, nós seremos felizes. Nós não vamos estar lutando contra a natureza daquilo que ele nos deu. E nós também temos a liberdade de pedirmos dons também. Nós temos essa liberdade. Nós temos, inclusive, a liberdade de pedir sabedoria e inteligência. Porque Tiago vai dizer que, se pedirmos sabedoria e inteligência, o Pai nos dá de forma abundante. Ele não nega, porém, devemos pedir com fé, acreditando que o Senhor vai nos atender, né? Então, o Senhor vai dar, através do seu Espírito, habilidades para liderar e governar, tá? Como eu falei aqui no início, nós não vamos ver tudo o que a Bíblia fala sobre o agir do Espírito Santo, mas eu separei aqui alguns pontos para que nós possamos ter um entendimento macro de tudo que o Espírito Santo faz. Então, nós vamos encontrar, primeiro, em Números, vamos aqui primeiro em Números 11, 17, que aí nós estamos aqui na sequência, né, da Bíblia. Números 11, 17. 11, 17, nós vamos encontrar o Senhor falando a Moisés: o tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E aqui, no versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, nós vamos encontrar, é importante que os irmãos leiam todo o capítulo anterior, para entender por que Deus agiu dessa maneira aqui. Então, essa era uma situação que Moisés estava sobrecarregado e aconteceu essa proposta de serem escolhidos 70 anciãos do povo para compartilharem esse trabalhar com Moisés de administrar todo o povo de Deus. E esses 70 anciãos escolhidos, eles receberam uma porção do Espírito que estava sobre Moisés para executarem essa função administrativa, essa função jurídica, esta função cuidadora do povo. Então, nós vamos encontrar o Espírito Santo proporcionando essas habilidades administrativas e que também nós vamos verificar aqui em 1 Samuel 16, 13. Tá? 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel 16, capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte:
Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrareis o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Tá? Então, vamos, aliás, desculpe aqui, tá? Para o versículo 13. Para o versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi de Ramá. Mas é interessante que nós vamos verificar, aconteceu isso também com Saul, mas nós vamos verificar que a partir do momento aqui que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor, ele se apossou de Davi, e a gente vê toda uma preparação de Davi para ser rei de Israel. Davi assumiu o reinado alguns anos depois desse acontecimento, mas até lá o Espírito Santo ensinou, trabalhou intensamente a vida de Davi para que ele fosse capacitado para assumir o reino de Israel, liderar todas as tribos de Israel, unir todas as tribos de Israel e glorificar o nome do Senhor. E num dos seus salmos, Davi, ele clama ao Senhor que não retire jamais dele o seu Santo Espírito. Então, Davi, ele reconhece, né? Ele reconhece quando ele diz: bendito seja o Senhor que adestra o meu braço para a batalha. Então, em cada momento da vida de Davi, ele vai reconhecer que é a presença do Espírito Santo do Senhor nele que faz realmente toda a diferença. E aí nós vamos encontrar Davi profetizando, nós vamos encontrar Davi pelejando a favor do povo, né, contra os inimigos do povo. Nós vamos encontrar Davi administrando o povo de Deus. Então, o agir do Espírito Santo vai fazer toda a diferença na vida de Davi. Então, é importante que a gente vá juntando esses pontos para que a gente entenda melhor o agir do Espírito Santo. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque, em muitas situações, convencionou-se falar que só é batizado no Espírito Santo se falar em línguas. E o que eu quero dizer é que falar em línguas pode ser um dom do Espírito, um dom do Espírito Santo de Deus. Pode. Não podemos negar isso, porque a Bíblia fala. Tá? Temos que entender também que o texto que eu li de Atos, nós vamos encontrar os apóstolos falando a língua daqueles que estavam presentes. E entendemos que este formato ou esta ação do Espírito Santo proporcionou uma atenção especial de todos aqueles que ouviam, e como eles mesmos relatam, nós ouvimos eles falarem nas nossas próprias línguas. Então, isso aí chamou a atenção deles. E nós podemos ver, tá? Nós podemos ver lá em Gênesis, né? Lá em Gênesis, nós vamos encontrar que lá, por ocasião da construção da Torre de Babel, quando a humanidade daqueles dias fizeram aquela torre para ficarem juntos ali, eles falavam uma só língua. E naquela ocasião, o Senhor fala o seguinte: deixamos para ver o que é que eles estão fazendo. Tá?
e confundamos a língua deles, para que eles não entendam um ao outro. Então, o ato acontecido ali, naqueles dias, naquela planície ali, onde surgiu Babilônia, né? Foi um ato onde o Espírito Santo se fazia presente. E ali eles falavam a mesma língua. E ali, a partir daquela ocasião, houve aquilo que é conhecido como a confusão de línguas. E eles já não se entendiam mais. E é a partir dali que acontece a dispersão desse povo para povoar a terra, que isso era uma determinação do Deus Todo-Poderoso, do Criador. Ele tinha determinado que o povo, né, os descendentes de Noé, povoasse toda a terra. E é interessante também que nós vamos encontrar o direcionamento de Jesus Cristo para os discípulos que fossem e levassem o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações, a todos os povos. E a gente vai perceber que, no início, os discípulos estavam confortáveis ali em Jerusalém. Porém, fez-se necessário uma perseguição da igreja para que essa igreja se dispersasse e pudesse levar o evangelho a todas as nações. E entendemos até que, possivelmente, muitas igrejas foram formadas, foram constituídas a partir do retorno daqueles que estavam naquele dia de Pentecostes, ali em Jerusalém, que ouviram a pregação dos apóstolos. Relata o texto que mais de 3.000 se converteram, e muitos daqueles ali, ao se dispersarem, eles também foram fundadores de igrejas. Inclusive, entendemos que a igreja de Roma foi fundada por convertidos. E por que a gente tem esse entendimento? Porque Paulo já sabia que tinha uma igreja em Roma. Ele escreveu uma carta para essa igreja. Pedro, quando chegou em Roma, já tinha uma igreja em Roma. Então, possivelmente, a igreja de Roma foi fundada por convertidos que, ao retornarem após sua conversão ali nesse dia do Pentecostes, eles, incentivados, motivados pelo Espírito Santo, eles ali se uniram para adorar o Senhor Jesus Cristo e proclamar a sua fé ali naquilo que era a capital do mundo daqueles dias, né? Amém? Ok? Caso tenha perguntas, podem fazer. É isso aí. Dúvidas, né? Manuel está aqui falando, né? Tá? Se tiver qualquer dúvida, podem fazer as perguntas que Emanuel está aí me ajudando também nesse momento, né? Amém? Então, dando continuidade. Sim, Manuel está fazendo a gravação, Yolanda. Ele está gravando, ele comunicou que está gravando e vai ficar aberto para os que chegaram um pouco mais tarde, ou aqueles que depois queiram ouvir, né, a nossa aula, possam ouvir. Amém. Amém. Então, continuando, né, fica à vontade, aí pode. Eu estou aqui atento aqui às perguntas, né? Graças a Deus aí a tecnologia permite, né, que a gente esteja fazendo essa interação mesmo à distância, né? E até sem o uso aqui da máscara, mas eu preferia estar junto com os irmãos mesmo de máscara, né? Seria melhor. Mas glória a Deus que nos permite esse momento, né? Então, nós vamos viajando, né, na Bíblia, e nós vamos encontrando que o Senhor, né, que o Espírito Santo também ele agiu, né, de forma a proporcionar libertação ao povo. E ele agiu através de homens. E nós vamos encontrar os exemplos de
lá que nós encontramos aqui no livro dos Juízes, né? Então, vamos aqui para um exemplo, né? Está em Juízes 6:34, tá? Capítulo 6 de Juízes, versículo 34, que diz o seguinte: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Tá? Então, nós vamos ver aqui o Espírito Santo agindo em Gideão, agiu também em Sansão, né? Agiu em Saul, tá? Agiu em Davi, de forma que esses homens, orientados ou tomados pelo poder do Espírito Santo, eles trouxeram libertação a Israel nos seus dias. Né? Então, libertação dos inimigos do povo de Deus, daqueles que queriam destruir o povo de Deus. E o Senhor vai falar na sua palavra, né? Não por força, não por espada, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, eu quero chamar muita atenção para todos que estão participando, o quanto nós, cristãos, nós não sabemos utilizar ou usar, se é que a gente pode usar esse termo, tá? Mas o quanto a gente não olha para aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós e através de nós. Então, nós vamos encontrar na Bíblia tudo aquilo, ou melhor, quase tudo que o Espírito Santo pode fazer por nós. Então, o Espírito Santo, ele é também aquele que vigia por nós. Então, a palavra do Senhor diz o quê? Diz que nós não sabemos orar. Então, muitas vezes, nós não sabemos orar. Muitas vezes, nós não temos forças para orar. Muitas vezes, nós estamos tão angustiados que nós perdemos o link com Deus. Vamos para Romanos, a carta do apóstolo Paulo a Romanos, capítulo 8, 26. Olha só o que é que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 26, diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos irmãos, vocês já imaginaram o tamanho do amor desse Deus que nos instrui a orar? O Senhor diz: ora em todo tempo, ora incessantemente, vigia, ora. Mas nós vamos encontrar situações na vida, e eu acredito que cada um sabe aqui o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, que muitas vezes nós ficamos tão perplexos diante das circunstâncias da vida que nós somos incapazes de orar. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, ele vai nos trazendo para o braço do Pai, para os braços do Pai. Ele vai intercedendo por nós de forma inexprimível, que nós nem sabemos como é que se explica isso. Tá? Então, nós vamos encontrar preciosidades como essa na palavra de Deus, garantindo que em nenhum momento o Pai nos abandona. Em nenhum momento ele nos abandona. Ele sempre está presente. E mesmo quando nós não temos força, ele está presente,
orando por nós. Esse é o amor, esse é o mesmo amor daquele que deu a sua vida na cruz para que tivéssemos essa oportunidade. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dizer que todo pecado pode ser perdoado ao homem. Você pode até blasfemar do Pai, você pode blasfemar do Filho, mas não blasfeme do Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo é algo totalmente diferente. Ele é aquela pessoa tão presente, tão cuidadora, tão delicada, tão fina, que devemos adorá-lo constantemente, acatá-lo, recebê-lo em nosso coração, tratá-lo de uma forma muito especial. E como disse o salmista, né? Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, mas acate a voz desse Deus Espírito que fala. Porque se, por acaso, viermos a nos rebelar, a resistir a essa palavra que nos é transmitida com tanto amor, não seremos jamais perdoados. Então, a blasfêmia ao Espírito Santo, ela pode ser ampla. E ela está, inclusive, dentro dessa perspectiva de recusarmos esta tão preciosa salvação que nos foi dada. Então, se o Espírito falar, ouça. Como está escrito ali no livro do Apocalipse, nas cartas às igrejas. Ouça o que o Espírito fala às igrejas. Leiam, queridos, as cartas, leiam aquelas cartas, 7 cartas, que o Espírito falou às igrejas. Porque se nós escutarmos o que o Espírito fala àquelas igrejas, nós haveremos de corrigir o nosso rumo e haveremos de estar com o Senhor nosso Deus, com o nosso Rei, recebendo todas as bênçãos que Ele tem para nós. Leiam aquelas cartas, porque aquelas cartas falam a nós, a igreja desse tempo. Leiam o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é esse conselheiro, né, que cuida de nós nesses momentos difíceis da vida. Tá? E é muito interessante também, queridos. A gente vai ver no texto que eu li lá de Mateus, que Jesus fala que o Espírito Santo, ele glorifica ele. Tá? E quando a gente vai para Isaías 42, 8, nós vamos encontrar o seguinte. Isaías 42, 8 diz o seguinte: Eu espera aí só um minuto. Tá. Acho que a bateria está um pouco fraca, mas vamos aqui caminhar. Qualquer coisa, eu vou ali para outro lugar para recarregar o celular, né? Amém? Então, nós vamos encontrar em Isaías 42, 8, onde o Senhor fala o seguinte: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Por que eu chamo a atenção deste versículo? Nós vamos encontrar nos nossos dias, né? E eu chamo dos nossos dias porque são os dias que nós vivemos, mas já aconteceu e sempre aconteceu no passado. Nós vamos encontrar muitas situações onde homens estão, digamos assim,
fazendo uso, né, dizendo que é o poder do Espírito Santo, e eles procuram se glorificar. Então, um dos sinais que nós devemos observar naqueles que estão na caminhada da liderança da Igreja do Senhor, homens e mulheres, é que o agir do Espírito Santo neles glorifique ao Senhor. Se eles estão falando de uma forma que eles sejam glorificados, que as suas igrejas sejam enaltecidas, então vamos tomar um pouco de cuidado com isso, porque um dos objetivos do Espírito Santo é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, então, com qualquer desvio que enalteça denominações, que enalteça líderes, tá? Porque o Senhor não entrega a sua glória para ninguém. Né? Então, o Senhor é amoroso, o Senhor nos trata muito bem, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, nos perdoa, mas a glória é dele. A glória é dele. Amém? Nós vamos encontrar uma liberdade de agir do Espírito. Nós vamos ali em João 3,8, quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito é como o vento, né? Então, vamos para esse texto, João 3,8. O Evangelho de João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então, nós não sabemos como foi, nós não sabemos como o Espírito Santo agiu, mas nós vamos experimentar os resultados do agir do Espírito Santo em nós. É experimentável, é uma experiência, tá, do agir do Espírito Santo em nós, quando nos traz paz, saúde, nos traz uma visão diferente de mundo. E nós vamos ver muito bem isso em Gálatas, que nós trataremos mais na frente, tá? Mas eu quero chamar a atenção para o que está escrito em Ezequiel 37, 9 e 10. Vamos lá no livro do profeta Ezequiel 37, né? Capítulo 37, 9 e 10. É fantástico o que está escrito aqui, tá? 37, 9 e 10. Ezequiel falando, né, relatando o que Deus falou para ele. Então, Ezequiel disse, o Senhor disse a Ezequiel, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Olha só. Leiam o capítulo 37. Vocês vão ver para quem Ezequiel está profetizando. Para os quais Ezequiel profetizavam, eles eram ossos secos, ossos que nem estavam encontrados um com o outro, ossos que estavam despedaçados, separados dos seus corpos. E Deus manda profetizar. E o texto vai dizendo que esses ossos vão se juntando, vão se formando tendões, vai criando carne, e agora falta o Espírito. E agora o Senhor ordena que Ezequiel profetiza ao Espírito. E o Espírito vem e traz vida. Estavam mortos, desconjuntados, estavam secos, mas o Espírito Santo traz vida. E nós vamos encontrar muitos exemplos na vida onde o Espírito Santo, muitas vezes, ele é tratado como azeite, muitas vezes como água. Água que flui do trono de Deus, que vai trazendo vida. A água que traz vida.
a água que mata a sede. E como Jesus disse àquela mulher ali em Samaria, naquele poço, olha, se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. O Espírito Santo é esse que nos hidrata de alegria, de paz, de mansidão, de coragem para enfrentar qualquer que seja a situação da vida. A gente vai ver Gideão, aquele homem covarde, homem medroso. Mas Deus olhou para Gideão e viu que era alguém que tinha uma possibilidade de ser um líder daquele povo naqueles dias difíceis de Israel. E o Espírito Santo, como a gente leu lá no livro dos Juízes, apossou-se, revestiu Gideão. E aquele homem não foi mais o mesmo. Aquele homem agora era um guerreiro, conhecedor de que era capaz de enfrentar milhares de inimigos apenas com 300 homens, porque ele sabia que não eram os 300 homens que iam fazer a diferença, mas era o Espírito de Deus que, conforme Jesus falou para Nicodemos, sopra e vem, nós não sabemos, mas ele faz o que Deus quer. Tá? Esse Espírito Santo conduziu Gideão para um acampamento inimigo à noite para ouvir o inimigo testemunhar que teve um sonho que via um pão de cevada descendo e destruindo todo aquele acampamento e dizendo, é Gideão, é Gideão. Gideão saiu dali perplexo diante do que ouviu. Gente, vamos olhar para o agir de Deus. É por isso que eu estou trabalhando esse aspecto do agir do Espírito Santo como um todo, porque nós ficamos limitados por não permitir o agir do Espírito Santo em nós, porque ele é cavalheiro. Como alguns irmãos queridos dizem, o Espírito Santo é cavalheiro, ele não é invasivo. Ele permite que você mantenha. Ele permite que você mantenha a sua consciência, diferente de espíritos satânicos que tiram a consciência daqueles sobre os quais ele se apossa. O Espírito do Senhor não. Ele é cavalheiro. O Senhor Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Eu e o Pai. Olha só, o Senhor Jesus disse, eu e o Pai, nós faremos morada nele. Por isso que diz que agora nós somos o templo do Senhor. Nós passamos a ser templo do Senhor. Então, o Senhor habita em nós. Então, nós podemos ter as nossas capacidades mentais ampliadas. Já refletimos que Deus criou todas as coisas, que ele é o conhecedor de toda a ciência. Se os cientistas pudessem ser humildes a ponto de entenderem que, se estiverem associados ao Criador de todas as coisas, serão mais criativos, porque eles terão pleno conhecimento da verdade. Não vão ter que estar cavando muito para encontrar pouco. Mas se estivermos associados ao Criador de todas as coisas, a nossa mente é ampliada. Nós estaremos ligados no Criador do universo. As nossas habilidades, elas são melhoradas. As nossas capacidades serão aumentadas infinitamente. Ou vocês, o que é que vocês acham que eram aqueles discípulos que ousadamente, naquele dia de Pentecostes, eles falaram para aquelas multidões e aquela quantidade de pessoas se converteram? E eu gostaria de chamar a atenção para um ponto. Dá-se muita evidência ao falar em línguas para dizer que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Mas eu quero aqui chamar a atenção para o seguinte. Naquele dia ali em Pentecostes, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles não só
falaram a língua sonora que aqueles homens e mulheres que estavam ali ouviram e entenderam na sua própria língua materna. Mas, antes de tudo, eles falaram uma linguagem do Criador de cada coração daquele que permitiu que fosse inteligível dentro da perspectiva interna de cada um. Ou seja, é o que eu chamo de o dom de línguas para falar a língua que cada coração entende, como aconteceu comigo. Exatamente no dia que o Espírito Santo falou comigo, e ele falou exatamente a língua que eu precisava entender, na tonalidade certa. Ele falou na tonalidade certa e da forma que, quando ele falou comigo, eu entendi perfeitamente o que estava sendo falado. E foi a partir desse momento que eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Então, busquem o dom de proclamar o Evangelho na língua que os corações vão entender. Busquem esse dom, porque é esse o dom principal que o Senhor tem para todos aqueles, todos nós, que nos disponibilizamos, que aceitamos o chamado para evangelizarmos. Vamos falar essa língua, que os corações vão entender e vão responder conforme a orientação do Senhor. E sempre entendendo que, se hoje ouvires a voz desse Espírito, não sejam rebeldes. Escutem. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E aí nós vamos trabalhando, né? Também alguns aspectos, né? Alguns aspectos aí que Paulo chama a atenção. Tá? Eu quero também ainda chamar a atenção para que a gente entenda, para que a gente volte em Lucas 4, 18, 19, também é muito importante. Tá? Lucas 4, 18, 19. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18 a 19. Jesus Cristo, naquele dia que ele tomou o livro ali, ele recebeu o livro para fazer a leitura ali na sinagoga em Nazaré, sinagoga em Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Então, deram o livro do profeta Isaías e o Senhor Jesus falou, leu, fez a seguinte leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só, as palavras de Jesus Cristo ali, ele lendo o cumprimento de uma profecia que aconteceu 700 anos antes, estava sendo cumprida ali naquele momento. Muitos testemunharam esse momento, quando Jesus fala, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, havia chegado o tempo da salvação para Israel. Veio o seu Messias veio. Como ele diz, olhando para Jerusalém, naquela caminhada que ele trilhava para o seu sacrifício, né, que veio a nos salvar, ele olhando para Jerusalém, ele chorou e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes, porque tu recusastes o dia da tua visitação. Então, Jesus Cristo veio, o Espírito Santo estava ali com o Senhor Jesus Cristo para proclamar esse ano aceitável, para trazer uma mensagem aos pobres, porque a mensagem não chegava a eles. Libertação aos cativos. Cativos de quem? De Satanás. Esse Espírito
que capacita para libertar outros da prisão que Satanás impôs sobre a humanidade. Então, Jesus Cristo veio para isso e o Espírito do Senhor estava sobre ele para isso. Então, o Espírito Santo é o grande capacitador desse agir de Deus no mundo. Amém? Então, é muito importante que a gente também entenda algumas orientações que Paulo nos dá. Tá? Vamos para 1 Coríntios 14, primeira carta do apóstolo Paulo, tá? Aos Coríntios, capítulo 14. Tá? Vamos ler os versículos. Paulo orienta aqui, no versículo 22, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Né? E Paulo ele vai ressaltar que mais importante do que dom de línguas, que é tão badalado, é o dom da profecia. Tá? Mas vamos para o versículo 27. Ele diz, olha, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Tá? Então, Paulo diz o quê? Se eu falar em outra língua, na língua dos anjos, quer que seja, eu estou falando com Deus, as pessoas não vão entender. Então, como eu falei antes, eu não nego o dom de línguas, mas eu procuro orientar os irmãos que tenham muito cuidado. Tá? Então, o próprio Paulo nos orienta. Se alguém falar em línguas e não tiver quem intérprete, ele fale sozinho lá com o Senhor Deus. Não precisa... ele não precisa estar tratando. Eu vou aqui fazer uma pequena caminhada para levar até uma tomada, irmãos, e a gente vai nessa caminhada falando aqui, tá? Para que o celular não descarregue. Só um minuto, por favor. Então, diante desse quadro, é muito importante que tenhamos a consciência de que a Bíblia ela fala que a gente não nega que haja o falar em outras línguas, né? Mas que é necessário que tenha realmente uma interpretação, tá? E diante desse quadro, né, de que muitas vezes existe uma exibição ou um falar em línguas que ninguém entende. Como é que você pode dizer um amém por algo que você não entende? Uma certa vez eu li que satanistas, eles entravam em algumas igrejas que valorizavam muito o dom de línguas, tá? E eles faziam maldições, imprecações em aramaico. E aquelas igrejas, achando que estavam falando em línguas, diziam amém. Tá? Eu creio no poder de Deus, eu creio na graça de Deus, mas é muito importante pedirmos um dom ao Espírito Santo, que chama-se o dom de discernimento de espíritos, para que nós tenhamos a consciência daquilo ao qual estamos sujeitos nesse mundo, ou melhor, expostos, não sujeitos, porque nós, todos os que cremos, estamos sujeitos ao Senhor nosso Deus. Tá? Mas eu quero chamar bastante atenção para aquilo que nós vamos encontrar em Gálatas, tá? E aqui, para a gente encerrar a nossa escola bíblica dessa manhã, eu queria chamar a atenção dos irmãos o seguinte, né? Que possam ler toda a Bíblia e entender que a própria Escritura Sagrada ela é uma obra do Espírito Santo. Essas letras que nos chegam, elas foram
trazidas pela ação do Espírito Santo, agindo em homens piedosos, nos profetas, Moisés, nos apóstolos e tantos outros que permitiram, né, conforme aquilo que o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus, né, a respeito do Espírito Santo, que haveria de testemunhar dele, tá? Essa palavra nos chegou. Então, a própria Bíblia, as Escrituras Sagradas é um agir do Espírito. Então, a minha recomendação é que todos possam estar lendo a palavra de Deus e procurando, né, orando, pedindo a orientação do Espírito Santo para entender, para ter o discernimento, o entendimento do que o Espírito Santo comunica a nós, tá? Não podemos olhar para a Bíblia sobre uma expectativa daquilo que está dentro de nós. O que é que eu quero dizer da carne, né? Então, vamos ler a Bíblia e vamos interpretar de acordo com a minha vontade. Não. A interpretação da Bíblia, o entendimento da Bíblia tem que ser de acordo com aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo quer comunicar para que tenhamos um entendimento pleno da sua palavra. Então, a minha recomendação é que todos possam ler a palavra do Senhor e entenderem o agir do Espírito na vida de homens e mulheres que estão testemunhadas aqui, para que tenhamos o melhor aproveitamento possível da vida cristã. A vida cristã, nós temos muito que usufruir dela, mas muito mesmo. E nós estamos perdendo muito porque não estamos tirando o devido proveito da graça que o Senhor Jesus Cristo reservou para nós. Ele não tem promessa, ele tem bênçãos, tá? Ele tem bênçãos já, e essas bênçãos, muitas vezes, nós estamos recusando por conta da nossa resistência em ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Mas eu quero aqui que os irmãos reflitam o seguinte, sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja lá da Galácia. Ele diz o seguinte, que ele faz uma comparação, né, do que são os frutos da carne, ou as obras da carne, e o que é fruto do Espírito. Vamos nos ater e prestar muita atenção a isso, né? Então, para fazer o contraste, eu vou ler o que são obras da carne e depois a gente lê o que é fruto do Espírito para que a gente possa encerrar nossa CBD de hoje. Então, Paulo diz à igreja dos Gálatas, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21 foi o que eu li. Ok? Então, isso aqui sinaliza, tá, aspectos carnais. Se alguém externa esses aspectos aqui, a gente pode entender que o indivíduo ou a indivídua está totalmente na carne. O Espírito Santo não está agindo nessa pessoa. Nós temos visto muitos exemplos de desvios daquilo que muitas vezes chama-se igreja, principalmente a mídia fala como sendo igreja, mas é como diz o apóstolo João nas suas cartas, né, que eram dos nossos, mas se afastaram, se desviaram, e o seu testemunho não mais reflete a graça do Senhor Jesus Cristo, não reflete a natureza do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para aquilo que nós podemos encontrar em nós e em outros cristãos, que é o fruto do Espírito. E isso é sinal da presença do Espírito. Então, é muito importante que tenhamos a consciência o seguinte, nem sempre
a externalidade, o externar alguns dons quer dizer que essa pessoa tem o Espírito Santo, não, viu? Mas se esses sinais aqui, o fruto do Espírito, for apresentado, então nós podemos ter uma certeza maior de que o Espírito Santo está com essa pessoa, que é aquilo que é tratado como fruto do Espírito. Amor, o amor ágape, aqui amor desinteressado, um amor semelhante ao amor que o Senhor nosso Deus teve por nós, a ponto de dar o seu único filho para que nós fôssemos salvos. Então, é esse amor cujo interesse é sempre o bem do outro, o bem do próximo, né? Então, alegria, fruto do Espírito. Então, nós vamos estar alegres de uma forma que nós nem entendemos. As circunstâncias diriam o contrário, mas o Espírito Santo nos proporciona essa alegria, porque essa alegria nos foi dada ou nos é dada a partir do momento que nós estamos reconciliados com o Pai. A partir do momento que nós temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos estar alegres. E nós nem precisamos entender por quê, mas nós vamos estar alegres. Amém? Paz. Então, essa paz, shalom, essa paz ampla, que muitas vezes o mundo batalha ao nosso redor, mas nós estamos em paz, firmados na rocha, né? Com a casa construída sobre a rocha, que é Jesus Cristo, né? Aquele que ouve a palavra do Senhor e põe em prática, terá sua casa construída sobre a rocha, ou melhor, é semelhante a alguém que construiu sua casa sobre a rocha, né? Longanimidade, nessa paciência, né? Mansidão, olha só, mansidão, manso, como Moisés. Moisés era um homem manso, né? Essa longanimidade, né? Essa que hoje querem trazer uma palavra, né? Que é resiliência. Mas resiliência é muito pequeno diante do que é longanimidade, tá? Então, resiliência não chega nem no L de longanimidade, tá? Porque é muito pequeno diante do que seja longanimidade. E o Senhor nos proporcionou isso pelo fruto do Espírito Santo, tá? Benignidade, ser benigno, ser bom, termos aquela presença que as pessoas sintam que nós queremos o bem de todos e não o mal, né? Domínio próprio, mansidão, né? Domínio próprio, né? Então, domínio próprio. As circunstâncias nos impelem a perdermos a paciência com as situações que vivemos, né? No trânsito, na rua, no trabalho, em casa, mas nós vamos ter esse domínio próprio proporcionado pelo Espírito Santo, que vai nos trazer uma reação diferente diante das implicações e dificuldades da vida, né? Então, o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Santo que contra essas coisas não há lei, ou seja, não existe nenhum julgamento, nenhuma lei que implique sobre aqueles que praticam tais coisas. Então, meus queridos, vamos refletir sobre o agir do Espírito Santo, vamos nos manter firmes em oração, tá? Em submissão a esse Deus maravilhoso, porque com certeza Ele quer o nosso bem. Oremos. Amado Deus, amado Pai, te damos graças pela bênção maravilhosa que tivemos essa manhã, de refletirmos sobre a Tua palavra, principalmente, Senhor, no que tange ao Teu maravilhoso e Santo Espírito, que cuida de nós, que nos consola, que nos ajuda nos momentos difíceis da vida. Senhor, que essa presença nunca seja retirada de nós. E se ainda não a recebemos, Pai, que Tu nos conceda a maravilha do Teu Santo Espírito em nós, para que possamos usufruir de todas as bênçãos, de todo o amor, de todo o cuidado que nos é expressado pela ação do Teu Santo Espírito. Dai-nos um bom domingo, Pai. Livra-nos do mal e de praticarmos o mal. Senhor, guarda-nos de toda ação do maligno. Livra-nos das tentações. Dai-nos a Tua paz. Fica conosco, Senhor, porque precisamos de Ti.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, tenham um bom domingo e vamos lembrar de estarmos sempre lendo e estudando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.